Olá, boa noite a todos. Hoje é o 21º Café com Sêmio. Eu vou tratar de um assunto muitíssimo interessante. Técnicas básicas de entrevista clínica. Vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem? Depois vai para o podcast. Eu espero que o pessoal do podcast tenha paciência de ficar esperando aí esses segundos aí que eu fico enchendo linguiça antes de começar. O áudio tá bom? A luz tá boa? Pessoal, hoje eu vou falar sobre técnicas básicas de entrevista clínica segundo um livro norte-americano, Tratado de Semiologia Médica, do Mark Schwartz. Uma curiosidade: o nome desse livro foi traduzido para o português como Tratado de Semiologia Médica, mas o nome original em inglês é Textbook of Physical Diagnosis, History and Examination. Ou seja, não existe o termo semiologia no inglês, né? O americano, o inglês não usa o termo semiologia. Eles usam diagnóstico físico, né? Physical Diagnosis. O que é curioso, né? Porque esse termo semiologia médica, ele é um termo brasileiro, espanhol. Então a tradução desse livro é feita dessa maneira. É um livro de semiologia médica, que segue ali um sumário muito parecido com os livros que a gente tem aqui. E ele tem um capítulo chamado... no capítulo inicial dele, que são as questões da anamnese, ele fala de sinais e sintomas, condução da entrevista clínica e técnicas básicas de entrevista. E eu queria, como todo Café com Sêmio, tirar um trecho dos livros e esmiuçar um pouquinho aqui para todo mundo que está ouvindo e para todo mundo que está ouvindo também no podcast, já que este vídeo depois ele vai para o podcast Café com Sêmio. Então, no livro do Schwartz, que é um livro norte-americano, Schwartz foi um professor de Nova York, tá? Professor adjunto de Medical Science. A frase é, abre aspas, dentro de técnicas básicas da entrevista. Então, abre aspas, a anamnese bem-sucedida é suave e espontânea. O entrevistador deve estar atento a sutilezas e ser hábil para pescar essas pistas. O entrevistador de sucesso sustenta a anamnese. Várias técnicas podem ser usadas para encorajar alguém a continuar falando, e esta sessão discute essas técnicas. Cada uma delas tem suas limitações e nem todas são utilizadas em cada anamnese. Quando a gente lê esse trecho, se você imaginar, por exemplo, um programa de entrevistas, né, ou do Danilo Gentili, do Jô Soares, do David Letterman, você vai ver... Olha o Vags aí. Tem o mesmo... usa o termo semiology, é porque no inglês eu tinha a impressão que o termo semiology ele estava mais relacionado a alguma coisa relativa às línguas. Relacionado à linguagem. Eu não escuto muito esse termo. Depois você me manda um áudio no WhatsApp aí, me explicando isso aí. Porque eu vejo muito pouco esse termo. Mas enfim, se a gente ler essa frase que eu falei agora e imaginar um livro de entrevista jornalística, né, ou de entretenimento, parece, né? A impressão que dá é que Schwartz está propondo que a anamnese seja suave e espontânea, com técnicas onde o entrevistador sustente a conversa e que ele encoraje o entrevistado a continuar falando, né? Isso se encaixa a qualquer forma de entrevista, o que mostra a semelhança entre uma entrevista clínica e um programa de entrevistas. E no final das contas é muito parecido mesmo. Qual que é a diferença desses caras que são bons de entrevistas, como o Felipe Moura Brasil, meu amigo, que vocês sabem que eu sempre falo dele, e está fazendo um podcast muito bacana, chamado Vamos com Tudo, e um médico que faz uma boa entrevista. A semelhança, né, não tem muita diferença. E aí ele vai falando das técnicas, e isso é muito interessante, né? E ele fala sobre o segredo da anamnese.
O segredo da anamnese efetiva repousa na arte do questionamento. O vocabulário das perguntas, frequentemente, é menos importante do que o tom de voz usado para perguntar. Em geral, as perguntas que estimulam o paciente a falar livremente são preferidas, né? Eu vou falar um pouco, para dar uma pausa, sobre o que é falar livremente. Tem trabalhos americanos que mostram que um médico interrompe um paciente em menos de 20 segundos. Ou seja, começa a entrevista clínica, o paciente começa a falar, e em menos de 20 segundos esse paciente é interrompido. O que é uma coisa muito estranha, né? Você interromper alguém em 20 segundos. E existem técnicas de discurso livre e discurso conduzido, discurso dirigido. Tá? O que eu faço normalmente? Normalmente eu deixo o paciente falar livremente por um tempo. Tá? E esse tempo é curto. A gente tem a impressão que a gente vai perder tempo deixando o paciente falar livremente, mas não é verdade. Se você chegar, se apresentar, deixar o ambiente ali propício para uma entrevista. Como é que acontece uma entrevista num programa de convidados, por exemplo? O apresentador se apresenta antes para o entrevistado, mostra o ambiente, mostra como é que funciona, diz como é que vai ser, né? E depois o cara se sente à vontade. E você tem que fazer isso com o seu paciente também, né? Você vai até a recepção, você busca ele, você conversa com ele, você puxa a cadeira para ele sentar, você diz que agora você quer ouvi-lo, que você não está com pressa. Tá? Quando você fala isso, você deixa o ambiente propício para que aconteça uma entrevista. E aí ela tem que acontecer, como diz aqui o Schwartz, de forma suave e espontânea. Mas a espontaneidade, ela vem da parte do entrevistado. Porque o entrevistador, ele é técnico, ele usa técnicas. Então a habilidade de você fazer uma boa entrevista clínica, ela depende da sua técnica de entrevistar. Isso tem que ficar muito claro. Essa espontaneidade não parte do médico. O médico ele vai saber conduzir, ele vai sustentar a anamnese como numa entrevista. Você vê esses grandes entrevistadores que eles ficam meia hora, uma hora conversando com o entrevistado e quando a entrevista acaba, você fica assim, porra, podia continuar. E quando você pega uma pessoa que não tem habilidade para sustentar uma conversa, em 5 minutos já não tem mais o que falar, né? Então a arte da anamnese, ela está na capacidade de sustentação do diálogo por parte de um médico e, enfim, um profissional de saúde que desenvolve várias técnicas. E o livro descreve as técnicas, né? Por exemplo, a questão do discurso livre e do discurso dirigido que eu estava falando. Então o que eu faço com o paciente? Eu deixo ele falar livremente. Ele vai falar por 1, 2, 3 minutos livremente, fazendo as associações que ele quiser, sem que eu o interrompa. Isso permite com que a entrevista fique mais leve, porque esse sujeito não é interrompido, ele recebe a mensagem de que não há pressa. E a pressa é a falha técnica mais comum e mais grave da anamnese, né? E aí, em determinado momento, que não dura 10, 15, 20 minutos, pode ter certeza, você pode parar e falar, olha, agora eu preciso que você me responda algumas perguntas. E aí você vai conduzindo as perguntas da forma que você quer, tá? Existem algumas questões dirigidas muito interessantes. Por exemplo, questões relacionadas à localização corporal, a início, a fatores precipitantes, a fatores de alívio, a qualidade, a irradiação, a intensidade, a periodicidade e as manifestações associadas. Essas características, tá, que vão normalmente guiar a construção da sua história da doença atual, tá, você sempre tem que imaginar como se o sintoma fosse a dor. Porque se você imaginar todas as características da dor, você não vai esquecer mais das características dos outros sinais e sintomas. Porque é difícil imaginar, por exemplo, localização, início, fator precipitante, fator de alívio, qualidade, irradiação, intensidade da dispneia, né? Você vai ficar imaginando dispneia, para onde ela irradia? Claro que irradiação para dispneia não é considerada. Mas você tem que lembrar que para dispneia você vai perguntar quando é que foi o início, os fatores precipitantes, de alívio, a qualidade, a intensidade. Então, uma boa maneira de conduzir o discurso guiado é exercitar as perguntas relacionadas à localização corporal. Por exemplo, onde dói? Você pode me dizer onde você sente a dor? Você sente alguma coisa em algum outro local? Tá? O início, quando? Há quanto tempo? Você teve então essa dor desde qual momento? Tá? O que aconteceu a partir do momento que você teve a dor? E aí por aí vai, né? O que você faz para ficar mais confortável em relação aos fatores de alívio? Ficar deitado calmamente em sua cama alivia? Repousar alivia? Tá? Algum remédio alivia a sua dor? Aqui o exemplo é da aspirina. Lembrando que não tem dipirona nos Estados Unidos, né? É o paracetamol.
Tá? Ao comer melhora. Quanto à intensidade, quantos absorventes você usa para um fluxo menstrual, né? O que significa muito para você? Quantas vezes você vomitou? Quantos tipos de efeito a dor provoca em seu trabalho? Essa frase ficou estranha, né? Você consegue dormir com a dor? Como a dor afeta seu estilo de vida? Então ele dá várias perguntas propiciatórias para cada elemento do seu questionário dirigido. E você deve exercitar. A minha sugestão é que você anote localização, início, fator precipitante, fator de alívio, qualidade, radiação, intensidade, periodicidade e manifestação associada e fique elaborando perguntas que podem ser claras para aquilo ali. Lembrando, Maria Bufara, que legal, lembrando que não importa exatamente não importa somente a forma e o que você vai perguntar, mas a maneira com que você pergunta. Ele fala aqui muito claro no livro, né? Que frequentemente o vocabulário é menos importante do que o tom da voz. Então você tem que ter um tom de voz convidativo, tá? E um tom de voz que demonstre o seu genuíno interesse. E é muito difícil você mostrar genuíno interesse sem ter genuíno interesse. Então, o ponto central, na verdade, é mais embaixo, que é o interesse que você está colocando naquela consulta, né? E aí ele fala depois das dicas das questões dirigidas, tipos de questão que você deve evitar. Olha uma pergunta interessante que você deve evitar. Você sente dor em seu braço esquerdo quando sente no peito? Tá? Ou seja, é o tipo de questão sugestiva. Você sente dor no seu braço esquerdo quando sente dor no peito? Tá? Qual o melhor caminho para perguntar? Quando você tem dor no peito, você nota a dor em algum outro local? Às vezes quando você fala, você está sentindo uma dor ali, não é? Você está sentindo não sei o que ali, não é? Você sugestiona o paciente. Então ele fala que você tem que evitar as questões sugestivas que podem induzir uma resposta. Quando você pergunta, por exemplo, 3, 4 perguntas na sequência, o paciente tende a responder a última. Tá? Quando você pergunta, e essa sua dor no peito irradia para o braço? Quando você fala isso, é mais fácil ele responder que sim do que quando você fala, e a sua dor irradia para algum lugar? Irradia para o braço. Olha a diferença de falar um sim ou responder irradia para o braço, né? A Maria Bufara está dizendo que um bom professor me disse que um bom médico tinha que ser como um bom fofoqueiro, muito interessado em todos os detalhes da história. É verdade. Tem que ser assim. Eu acho que um bom médico tem que ter a energia de um jovem com a força de fofoca de uma velha, né? Eu acho que seria ali, imagina juntar as duas coisas. Aquela força de fofoca de uma mulher bem velha, tá? Com a energia de um jovem. Eu acho que seria um entrevistador perfeito. De repente foi isso que o seu professor quis dizer, Maria. Então ele fala que a gente tem que evitar esse tipo de questão, né? Outra questão também que pode soar com um tom de acusação, e ele fala que são tipos de questões a serem evitadas, é o tal do porquê, né? Por que você parou de tomar medicação? Por que você esperou tanto para me ligar? Essa é a pior pergunta possível. Mas vem cá, por que você esperou tanto para me ligar? Por que você esperou tanto para fazer isso? Uma pergunta dessa feita para uma filha que está com uma mãe doente é quase que uma acusação de homicídio. Aquela filha, por exemplo, que cuida da mãe há décadas, há anos, que cuida bem e que demorou ali 6 horas ou de um dia para o outro para levar a mãe para o hospital, e a primeira coisa que ela ouve é: vem cá, por que você trouxe isso só hoje? Né? Que se essa senhora venha a falecer nessa internação, você, além da dor da perda, você vai colocar a dor na culpa do paciente. Então toma muito cuidado na hora de você questionar algo relacionado ao comportamento do paciente. Tenta, pelo contrário, tá? Falar: que bom que você veio ao médico, agora nós vamos juntos tentar ajudar da melhor forma possível. Tá? Essa é uma maneira interessante de você abordar essas questões, por mais curioso que você fique, em relação ao porquê que o paciente não foi antes de procurar, né? Um outro ponto interessante que ele fala é a questão múltipla ou questão a queima-roupa, que deve ser evitada. Nesse tipo de questão existe mais de um ponto de inquisição. Não iniba o paciente com uma lista de perguntas. O paciente pode facilmente ficar confuso e responder incorretamente, não respondendo parte da questão adequadamente. O paciente pode responder somente a última questão ouvida, foi o que eu falei, né? Eu já me antecipei. Você tem suores noturnos, febre ou calafrios?
porra, a tendência do paciente é responder a última coisa. Então, comparar com esse negócio de questão a queima-roupa ou de múltipla questão. Tá? Ou, por exemplo, quantos irmãos e irmãs você tem e algum deles tem asma, doença cardíaca, pneumonia ou tuberculose? Você já teve trombose, já operou alguma coisa ou teve tuberculose? Então, essas são as questões múltiplas ou a queima-roupa. Você tem que evitar fazer isso. Tem que perguntar uma de cada vez e dando a devida proporção. Se num cenário for mais importante perguntar sobre trombose, você pergunte sobre trombose de forma isolada e mais enfática. Entendeu? Dê a noção, você que tem que dar a cadência. Afinal, você que tem que sustentar a anamnese. Tem aqui um outro detalhe interessante que ele fala, que é a facilitação, que é uma outra técnica, a técnica de facilitação. Tá? Peraí, será que eu estou pulando alguma coisa? Esse aqui é óbvio também, antes de ir para facilitação. Outro tipo de questão a ser evitada, usar jargão médico, né? Olha que perguntas. Você parece ter uma hemianopsia homônima. Tá? Você já teve um infarto do miocárdio? Nós realizamos uma lâmina de Papa Nicolau para pesquisar carcinoma in situ. Tá? Eu vou solicitar um leucograma com diferencial. A cintilografia cardíaca mostra que você tem insuficiência cardíaca congestiva. Às vezes falar isso e nada, é melhor falar nada. É melhor não falar nada, né? Porque o paciente não vai entender. E aí você acaba dando para o paciente um jargão médico que ele não tem a menor noção do que significa na prática. Então evite usar esses jargões, né? E essas terminologias médicas, tá? E aí ele fala que você também, outra coisa que você tem que evitar, jamais presuma nada sobre o conhecimento do paciente em relação à sua doença, à sua orientação sexual ou experiências, sua educação, sua família ou seu conhecimento geral sobre a doença. Todos nós trazemos bagagens diferentes e temos diferentes crenças baseadas na nossa cultura, religião e experiência. É incorreto assumir que, se um paciente receber uma prescrição médica para uma doença, ele esteja tomando todos os remédios ou esteja tomando corretamente. Também não presuma que uma pessoa esteja feliz ou triste em relação a um evento em sua vida ou na dos amigos, familiares. Tá? É muito mais seguro você perguntar como você se sente sobre isso, o que você sabe sobre, com que frequência você toma essa medicação, como você se lembra de tomar essa medicação, como isso faz você se sentir. Essa frase talvez seja a mais importante de hoje, que é exatamente o seguinte: a gente tem a tendência de presumir a condição de conhecimento do paciente acerca de tudo ao redor dele. E de achar, por exemplo, que o fato dele ter uma lista de remédios na mão significa que ele toma todos os remédios. Ou você achar que você se colocando no lugar dele é um grande sinal de empatia. Você é capaz de saber tudo que ele está pensando sobre aquilo. Ah, coitado. Eu já vi paciente, por exemplo, no leito de morte que estava super preparado para a morte, pô. Que estava lá e disse, eu sei que eu vou morrer. Pronto, final, já fiz o que eu tinha que fazer. Aí, na verdade, ele não estava triste. Você achava, e a gente achando que ele estava. Então, jamais presuma ou faça um juízo do que o outro sente, porque as diferenças culturais são muito grandes mesmo. E isso é muito importante. Para eu chegar aqui para o final e não passar de 20 minutos, eu quero falar de mais duas técnicas chamadas facilitação e confrontação. Interpretação, reflexão, apoio, reafirmação, empatia e transições. Eu vou deixar para o próximo Café com Sêmio e já digo que o próximo vai ser a continuação desse, onde eu vou falar sobre interpretação, reflexão, apoio, reafirmação, empatia e transição. A facilitação é uma técnica de comunicação verbal e não verbal que encoraja um paciente a continuar falando, tá? Porém, não o direciona para um tópico. Uma facilitação verbal comum é olha aqui, está escrito no livro. Parece coisa de maluco, mas é verdade. Às vezes você faz Essa é uma técnica muito boa de facilitação, onde você encoraja o paciente a continuar falando. Ainda mais se você tiver com uma cara de simpático, de interessado, né? Então você que fica parado, mudo como uma estátua, só ouvido de olho arregalado, você não está facilitando. As técnicas de facilitação envolvem você falar, não, pode continuar. Tá? Fale mais sobre isso. Então, mas e aí? E depois, o que você fez? São técnicas de facilitação, que você dá continuidade e você abre um espaço de fato para o paciente continuar falando. Exatamente. Tá? Frequentemente, isso também é importante, né? Uma outra técnica, uma boa técnica também de facilitação é você fazer uma expressão de perplexidade, tá? Como se você não estivesse entendendo aquilo ali. Eu não estou entendendo.
Então o paciente vai contar uma história que parece que vai entrar em alguma seara que nem ele entende e você demonstra que também não está entendendo. Ou também quando ele está contando uma história que está chegando num ápice, você demonstra que você está curioso para aquilo chegar logo numa definição. Então a gente tem que acompanhar o tom que o paciente dá para a entrevista. E são formas de facilitar. Imagina o paciente contando algo extremamente importante e você com uma cara de cadáver ali olhando para ele. Então não faz o menor sentido. Então acompanhe a fluência, acompanhe o tom da entrevista e acompanhe o tom também que o entrevistado, que o paciente está dando para você. Tá? De preferência, sempre de forma verbal e não verbal, mostrando, tá, mas e aí? Então não, peraí, me conta isso aí. Não, me conta com mais detalhes. Não, peraí, não entendi isso aí. Me conta de novo. Tá? Às vezes você para e fala, peraí, me conta de novo. É uma baita facilitação. Você dá a impressão para o paciente assim, porra, esse cara quer saber de fato o que está acontecendo aqui na entrevista, né? E por último, a confrontação, que é uma técnica também, que apesar do nome de confrontação, não necessariamente é um confronto, né? Você não precisa não é um confronto físico, não é um confronto verbal. É, na verdade, uma resposta baseada na observação do entrevistador que aponta alguma coisa notável sobre o comportamento ou relato anterior do paciente. Tá? Essa técnica de anamnese direciona a atenção do paciente para alguma coisa sobre a qual ele possa ou não estar atento. A confrontação pode ser tanto uma declaração como uma questão. Por exemplo, o paciente está contando uma história, tá? De uma maneira que ele está chateado, que ele parece estar aborrecido, e você fala, mas você está... Então, você me parece aborrecido. Ou um paciente que você já conhece, que chega com a carinha mais fechada, e você fala, poxa, mas eu estou te achando tão calado, o que aconteceu? E o paciente fala assim, não aconteceu nada. E você confronta, peraí, mas eu te conheço. Você normalmente está sorridente, por que você está assim agora? Tá? Outra, há alguma razão para que você olhe para longe quando fala comigo? Olha que interessante. Olha, eu estou aqui conversando com você há um tempo, você fala comigo, você não está me olhando. Tem alguma razão para isso? É uma confrontação. Outra, você está irritado? Você parece desconfortável quando fala sobre esse assunto. Tem algum motivo que eu preciso saber? Qual a razão para você não me responder essa pergunta? Tá? Ou às vezes o paciente que está chorando e está meio choroso, com o olho cheio d'água, você pergunta, você está triste? Tá? A paciente fala que não, mas a minha sensação é que você vai chorar. Por que você está demonstrando que vai chorar agora? Então o que eu estou falando é que existem várias técnicas para você ir exercitando ao longo do tempo. E como que se faz isso? Primeiro estudando os conceitos, depois vendo as pessoas que sabem fazerem isso. Minha sugestão é que vocês assistam entrevistas de jornalistas e acompanhem os programas, né, de esses talk shows que tem aí, onde os entrevistados mantêm um tom, os entrevistadores conseguem conduzir a conversa de uma maneira que, quando ela acaba, a sensação que dá é que aquilo passou muito rápido. Então a entrevista clínica tem uma técnica, que ela deve ser leve e suave, o entrevistado tem que agir espontaneamente, mas o entrevistador tem que dominar uma série de técnicas extremamente difíceis. E como é que você vai aprender isso? Na prática. Vamos dar uma pausa de 5 minutos aqui. Convido vocês a ficarem para a próxima live sobre dermatologia para o clínico. Um abraço a todos. Em té.